Olá, eu sou o Robert Garcia, profissional da área de educação física. Muito obrigado por estar aqui. Deixe o seu curtir, deixe o seu comentário. Eu espero que esse conhecimento possa contribuir para você que não é da área e para você, profissional da área de educação física, fisioterapia e medicina, para que nós possamos engrandecer as nossas profissões e nos tornarmos cada vez melhores. Pois bem, o assunto de hoje é de certa forma polêmico, né? Eu gostaria de fazer este vídeo em forma de aula, ou seja, nós iremos construir o conhecimento. Nós com certeza passaremos dos 10 minutos, porque eu vou explicar cada um dos tópicos que foram propostos no título desse vídeo. Tá? Então, pois bem, o assunto técnica de execução ou peso a ser levantado, ele não vem de hoje, ele é antigo. Então, no passado, por exemplo, você tinha os frequentadores de academia, os marombeiros, levantando pesos muito pesados e hoje estão todos aposentados por causa das lesões, né? E do outro lado, hoje em dia, as origens são incertas, mas você tem, de certa forma, propagado por todos os lugares a ideia de que o negócio não é levantar peso, o negócio é a execução certa. Mas e daí? Para que lado que eu vou? Por que eu escolho cada um deles? Né? Então aqui, eu como professor, farei uma proposta. Essa proposta, ela é uma ideia, né? Então, essa ideia é originária minha, mas eu construí ela baseado nas respectivas linhas de estudo da educação física. Fisiologia do exercício, fisiologia humana, biomecânica, cinesiologia e também com aspectos práticos, coisas que a gente vivencia na prática que a literatura ainda não responde. Ou seja, tem uma lacuna para ser preenchida. Então vamos lá. Você não vai discutir sobre Robert. Nós vamos discutir ideia. Então essa ideia ela pode ser aprimorada para melhor, para pior, de forma a contribuir para o raciocínio como um todo. Tá? Então, pois bem, toda vez que a gente fala de peso, técnica de execução, eu gostaria que vocês imaginassem uma balança triangular, tá? E em cada uma das pontas da balança eu tenho uma variável. O que é uma variável? É um fenômeno que está sujeito a mudanças. A temperatura do dia não é uma variável, está sujeita a mudanças, mais quente, mais frio. O aspecto de chuva, né, não é uma variável, tem dia que chove, tem dia que não chove. Pois bem, cada ponta dessa balança triangular vai levar uma variável importante. E todas elas devem andar em equilíbrio. Agora vamos entender porque também fica muito aberto, tá vendo? Eu tenho que explicar cada uma dessas variáveis, tá? Numa ponta eu tenho o peso que está sendo levantado, na outra eu tenho a amplitude de movimento e na outra eu tenho a técnica de execução. Agora vamos integrar melhor o raciocínio. Muito peso com pouca amplitude, para mim não vale. Né? E a técnica vamos considerar que a técnica de execução seja boa, já já a gente chega nela. Muita amplitude, muita técnica, mas com peso baixo, vai gerar algum tipo de adaptação? Então, onde eu quero chegar com esse tipo de raciocínio? As três devem estar perfeitamente ajustadas para um propósito final, para uma adaptação final, tá? Às vezes, essa balança vai pender mais para um lado do que para o outro, pensando no propósito final. Vamos começar com o peso. Aqui eu descrevi como peso, o termo certo em física é massa, tá? É um corpo feito por matéria, né? Que é a anilha, as plaquinhas que você põe lá na máquina para fazer o seu exercício. Né? Por que eu estou falando dela primeiro? Porque o peso é a principal variável que vai guiar as adaptações do treinamento. É da seleção da intensidade do peso que você vai obter a adaptação biológica que você quer no seu organismo. Então, quando a gente fala de peso, nós não vamos mais chamar de peso leve ou peso pesado. Porque se você é marombeiro, você sabe que um peso leve lá na cadeira extensora, por exemplo, tem queimação, tem esforço, tem um desconforto do exercício. E leve não seria um termo mais apropriado, né? Então, e pesado também. Quando a gente tem peso, eu preciso que vocês entendam que tem um espectro de peso que varia do mínimo possível, que aqui eu vou chamar de 0%, e o máximo que você seria capaz de levantar, nós vamos chamar de 100%. Isso é relativo a cada indivíduo, mas tem um valor absoluto. Então, por exemplo,
o que é o 100% de força, de capacidade de força que o campeão atual de levantamento de terra tem? 501 quilos. Esse é o 100% dele. Do Robertinho é 290 quilos no levantamento de terra. Pois bem, então em termos percentuais é o máximo de cada um, mas em termos absolutos, né, vai ter um número ali para descrever. O que eu quero que vocês entendam do peso? Que para cada intensidade, para cada escolha que você fizer aqui, trabalhar com um percentual maior ou menor, você vai gerar adaptações diferentes. Então, sobre o peso, a gente tem na literatura que quando você faz o treinamento resistido ou treinamento de força, treinar com pesos mais baixos, cuidado, lembra aquele conceito que eu expliquei, treinar com pesos mais leves, intensidades mais baixas, vão gerar um tipo de adaptação. Treinar com intensidades mais altas vão gerar outro tipo de adaptação. Fechou? Fecha aqui, não esquece esse raciocínio. Vem comigo para o próximo. Amplitude de movimento descreve, né, em graus a quantidade de movimento que vai ser realizada numa determinada articulação. Então, por exemplo, aqui no meu cotovelo, eu vou ter 180 graus, 90 graus e aqui vou chutar uns 35 graus, tá? Então, quando você vai lá fazer um bíceps, por exemplo, vou treinar flexão de cotovelo para treinar todos os músculos flexores do cotovelo, bíceps braquial, braquioradial e braquial, eu posso fazer uma amplitude completa ou posso fazer uma amplitude parcial. Esse parcial pode ser mais aqui para os 180 graus, pode ser no meio do caminho e pode ser bem para o finalzinho aqui para os 35 graus. O que eu gostaria que vocês entendessem da amplitude de movimento? Quando o treinador, o atleta, escolhe uma amplitude de movimento, ele está pensando em um tipo de adaptação específica para um movimento, tá? Então, por exemplo, eu quero treinar bíceps para desenvolver o bíceps como um todo. A literatura sugere atualmente que amplitudes maiores estimulariam o músculo como um todo, gerando um desenvolvimento mais global do músculo, certo? Mas e as amplitudes parciais? Agora a gente entra em outro espectro, que é o espectro da força. Parece que as adaptações de força, ou seja, capacidade de levantar peso, elas são específicas ao ângulo treinado. Vou pegar um atleta de queda de braço, por exemplo. O cara fica quase em isometria e tem um pouquinho de flexão de cotovelo. Esse cara, se você for olhar o treino de um bracista, de um lutador de queda de braço, vocês vão perceber que ele sempre treina em amplitudes parciais, tá? Para ele ganhar força específica naquele movimento. Então pode ser que ele seja muito forte aqui, mas não tenha tanta força nesse ângulo. Isso é normal, é específico de uma modalidade. Então percebe que eu não falei se está certo ou se está errado treinar em diferentes amplitudes de movimento. Depende do seu objetivo, tá? Agora vamos para o próximo. Técnica de execução. A literatura ela é um pouco escassa em termos de técnica de execução de movimento. E tudo que nós temos sobre técnica de execução de movimento são inferências. O que é uma inferência? Eu vou tirar uma conclusão baseado em várias informações que eu possuo. Essas informações vêm da biomecânica. O que é a biomecânica? Mecânica é o ramo da física que estuda as forças que atuam nos sistemas. Meu Deus do céu, tem esse quadro aqui e a gravidade está puxando ele para baixo. A gravidade é uma força que está atuando no sistema quadro, está puxando ele para baixo. Então, biomecânica é o estudo das forças que atuam nos sistemas biológicos. E aí, no caso, eu estou falando do sistema músculo-esquelético, articular, tá? Então, veja bem, dentro da biomecânica, a gente tem uma área de estudo que é a artrocinemática, que vai estudar, por exemplo, os movimentos articulares, né? O que está acontecendo no meu ombro quando eu levanto meu braço, quando eu faço uma abdução, né? Está acontecendo ao mesmo tempo um rolamento, só que esse rolamento ele não vem assim, ó. É um rolamento com translação. Ele roda e raspa ao mesmo tempo. Vamos tentar entender dessa forma, né? E aí, quando a gente vai estudar cada articulação, ela tem um funcionamento específico. Então, por exemplo,
Vou dar um exemplo do ombro, que é polêmico e é mais conhecido hoje, né? Nós temos uma estrutura aqui no ombro chamada acrômio. O acrômio é uma protuberância óssea aqui, tá? E parece um toldo, pensa num toldo. E aí aqui embaixo eu tenho o húmero, o osso do braço, articulado lá na cavidade glenoide da escápula. Então quando o braço levanta, acontece esse movimento aqui, ó. Acontece com o acrômio, essa estrutura que está ali por cima, ele pode, por que pode? Porque você tem diferenças anatômicas para cada indivíduo. Tem indivíduo que tem o acrômio mais ganchoso, tem indivíduo que tem o acrômio mais plano. Você tem diferenças entre indivíduos. Então pode ser que quando eu executo a abdução nesse ângulo, pode ser que o húmero venha a comprimir as estruturas que estão embaixo do acrômio. E o que é mais recomendado? O que é mais recomendado? Que a gente faça uma abdução, esse abrir o braço, levantar o braço, num ângulo um pouco mais diagonal para frente, num ângulo oblíquo. Por quê? Porque isso me diz que o húmero vai trafegar num espaço em que diminui a compressão articular dessas estruturas que estão ali embaixo do acrômio. Robert, o que tem ali? Tem nervo, tem vaso sanguíneo, tem a bursa. Bursa é do latim bolsa, ela guarda um líquido que chama sinóvia. A sinóvia é uma espécie de óleo lubrificante das nossas articulações para que o deslizamento ocorra sem que haja raspagem de osso com osso, tá? Então, pois bem, vocês perceberam que eu expliquei cada variável e cada uma delas tem que andar meio que em conjunto. Então, por exemplo, o lutador de queda de braço, ele vai treinar pesado, porque na competição ele está sempre lutando contra alguém que está fazendo uma força muito grande contra ele, então os treinos dele sempre vão ser uma escolha de intensidade mais alta. Amplitude de movimento vai ser um pouquinho mais parcial, quase isométrico, né? Vai ter um pequeno movimentinho aqui, né? Não está errado, é específico da modalidade. E a técnica de execução, vocês observam que eles não fazem só flexão de cotovelo, eles fazem rotação medial de ombro, né? Então, você tem uma mistura dos dois movimentos, né? Uma mistura de flexão de cotovelo com rotação medial, sai esse movimento meio diagonal aqui. Percebe que a balança está em equilíbrio para esse propósito final. Agora, por exemplo, um agachamento. Um agachamento de um powerlifter, que é o pessoal que levanta peso, quando eles agacham, o glúteo tem que passar para baixo da linha do joelho. Não é um agachamento total, mas também não é um agachamento parcial, né? Essa é porque está na regra, então nós treinamos assim. O peso sempre na competição é sempre máximo, 100%, e treinando a gente treina em diferentes faixas de intensidade. A técnica de execução já entra um paradoxo. O que é um paradoxo? São ideias meio que se contradizem. Você vai ter indivíduos que vai agachar com os pés paralelos, você vai ter indivíduos que vai agachar quase sumô, quase com eles todo rodado para fora, você vai ter indivíduos que vai agachar no meio termo. Geralmente a gente tem testes para isso, mas assim, ó, de forma prática. Cheguei na academia, o que eu faço? Encontre uma posição que você sinta mais conforto. E você só descobre isso treinando. Aí dentro dessa posição que você sente mais conforto, você vai trabalhando esses outros aspectos aqui. Onde que entra um problema? Quando você tem a tentativa de colocar uma intensidade mais alta e por não estar acostumado, a amplitude de movimento se reduz, o que é uma estratégia do sistema nervoso, é normal, ele vai tentar facilitar o movimento, mas o maior problema está quando a técnica se altera. Né? Então, por exemplo, valgo, joelho valgo, é quando os joelhos se inclinam para dentro. Você vai ter pessoas que vai agachar muito pesado e que tem uma técnica boa, mas você vai encontrar pessoas agachando pesado que tem um joelho valgo. O quanto de valgismo, ou seja, esse joelho que inclina para dentro, é bom ou ruim? Agora que eu vou falar, a gente tem que tomar cuidado. Eu li isso em livros, eu li isso em artigos. A gente que é treinador, você estuda e treina e compete, você acaba desenvolvendo meio que um sexto sentido para observar num indivíduo o quanto de erro é tolerável, entende? E aí você também precisa da ajuda do indivíduo para te dizer, olha, eu me sinto confortável aqui ou não.
Então, em um agachamento pesado, vai ter um pouco de genovalgo? Vai. O quanto de genovalgo é saudável ou não, eu agora não sei te responder. Não sei te responder. Vai ter o excesso que vai ser lesivo e vai ter o mínimo aceitável. Agora, uma coisa que eu posso garantir para vocês, isso já é garantia, tá? O que previne lesão? Força. Então, se é um indivíduo que tem músculos fortes, uma razão de equilíbrio de força entre músculos antagonistas, pares antagônicos fortes, o que eu quero dizer com isso? A força do peito é muito semelhante à força das costas. Do contrário, se ele fosse muito forte no peito, pode ser que ele tenha uma lesão aqui na parte de trás do ombro. O que previne lesão é força. Então, se você tem uma pessoa forte que comete um pequeno deslize técnico, isso é mais seguro ou menos lesivo do que alguém que é fraco e comete um deslize técnico. Tá, joia? Vocês perceberam que em momento nenhum dessa ideia, de toda essa filosofia do exercício, eu bati o martelo que o negócio é peso ou técnica. Não, é um raciocínio integrado que o treinador e o atleta ou o praticante têm que tomar como decisão para poder realizar o programa de treinamento. É isso. Muito obrigado por ter permanecido até aqui. Te vejo na próxima e que a força esteja com vocês.